Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Abraão, eu faço curso de formação pedagógica de geografia pela IBRA e a gente está fazendo algumas aulas para o estágio supervisionado. Na continuidade das aulas, a gente hoje vai falar sobre geografia terceiro ano do ensino médio, certo? Cujo o objetivo é compreender o conceito de estações do ano, reconhecer as características distintas de cada estação e entender as causas das mudanças nas estações. Então são referentes às estações do ano, como elas ocorrem e como cada tipo de estação tem a sua característica específica, né? Habilidade: caracterizar, analisar o impacto das transformações tecnológicas nas relações sociais, de trabalhos próprios da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação. Tá errado, você não entende. Então a gente vai continuar aqui com as estações do ano. O movimento anual aparente do Sol na esfera celeste pode ser entendido através da translação da Terra em torno do Sol. Então você tem o Sol parado e a Terra gira em torno dele, certo? Visão heliocêntrica em conjunto com a visão geocêntrica ou da observação do pôr do Sol, visão topocêntrica. Então você tem aqui o desenho, por exemplo, o Sol ele está no meio e aí a Terra vai girando. Agora a gente vai estar acompanhando um vídeo que fala um pouco sobre as estações do ano. Vocês já perceberam que alguns dias são de sol, outros de frio e outros chuvosos? Às vezes faz um pouco de frio, de calor e ainda chove. Tudo junto num único dia. Mas por que será que existem essas mudanças de temperatura? Alguém sabe? Bom, estas variações de tempo acontecem de acordo com as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Vamos saber um pouco mais sobre elas. Vamos começar falando da primavera, que é a estação mais florida do ano. Este é o período em que os animais se reproduzem e constroem seus ninhos. Os insetos, como as borboletas e abelhas, voam de flor em flor em busca do néctar que as flores possuem. A temperatura não é tão baixa e nem tão alta, fazendo da primavera uma época muito agradável. Os dias passam a alongar-se, ao passo que as noites tornam-se mais curtas. A principal característica dessa estação é o reflorestamento da flora terrestre. Inicia-se por volta do dia 22 de setembro, com término por volta do dia 21 de dezembro. Vamos falar sobre o verão. Chegou o verão, a estação mais quente do ano. Se prepare para muito calor. E nessa estação do ano, os dias costumam ser mais longos do que as noites. Caracteriza-se por apresentar temperaturas mais elevadas. O verão é uma estação muito gostosa, com a chegada das férias e um clima de alegria no ar. Tem início por volta do dia 21 de dezembro e término por volta do dia 20 de março. Vamos falar sobre o outono, também conhecido como o tempo da colheita. Uma das principais características dessa estação é a queda das folhas das árvores, que apresentam tons amarelados. Os dias ficam mais curtos e mais frescos. As frutas já estão bem maduras e começam a cair no chão. Os jardins e parques ficam cobertos de folhas de todos os tamanhos e cores. Inicia-se por volta do dia 20 de março, terminando por volta do dia 21 de junho. Inverno. O inverno é a estação mais fria do ano. Os dias são curtos e por isso escurece mais cedo. No sul do Brasil é comum ver a neve cair, cobrindo o chão e as plantas. Já nas outras regiões, como São Paulo e Rio de Janeiro, é a chuva quem dá o ar da sua graça. Como a temperatura cai nessa fase, as pessoas tendem a passar mais tempo dentro de casa.
principalmente debaixo das cobertas. Ao longo dessa estação, é comum ocorrer a migração de diversas espécies de animais para áreas com temperaturas mais altas. Inicia-se por volta do dia 21 de junho, com término por volta do dia 21 de setembro. E agora que você já aprendeu sobre as estações do ano, me conta nos comentários em que estação do ano. Então, como vocês viram no vídeo, ele fala um pouquinho das estações do ano, né? Um resumo bem breve ali de como funciona cada uma. Tem as datas certinho. Agora a gente vai entender, ele tem essa característica também, por que que isso acontece, né? Por que que tem as estações do ano dessa forma. Então aqui a gente tem a Terra, certo? E a gente tem ali o Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador, que ela fica bem no meio da Terra, o Trópico de Capricórnio um pouco abaixo e o Círculo Polar Antártico. Então a gente pode considerar que o Brasil, que ele está bem quase no meio dessa linha do Trópico, da linha do Equador. Então, por exemplo, dias que são mais quentes, épocas que são mais quentes, geralmente o Sol ele está na parte da linha do Equador. A Terra, digamos, a Terra, porque ela gira, né? Então ela está na parte aqui, porque ela gira assim, né? Então, você tem aqui o Sol, quando ele bate na linha do Equador, geralmente é mais quente, certo? Por isso que o Nordeste é um dos lugares mais quentes que tem no Brasil. E já no Trópico de Capricórnio você tem um lugar mais frio. Embora quando... Então, voltando aqui, é por isso que o Equador, quanto mais a cidade, o local da linha do Equador, mais quente é. Quanto mais Trópico de Capricórnio, ele, dependendo do ângulo da Terra, ele vai esfriar, né? Ou Trópico de Câncer, depende do ângulo que ele dá, né? Você vai estar com um lugar mais quente e mais frio. É por isso que às vezes, no Brasil tá quente, só que lá na Europa tá frio. Por quê? A Terra gira. Então, o Brasil vai estar aqui no Trópico de Capricórnio, linha do Equador, bem centralizada ali, e a Europa já vai estar em outro. Vai estar, por exemplo, Trópico de Câncer ou Trópico de Capricórnio, dependendo do país que está ali, né? Então ele vai estar mais frio, né? É por isso também que o Sul ele é mais frio do que o Nordeste, por exemplo. Porque o Nordeste está bem na linha do Equador. E o Sul ele vai estar mais pro lado do Trópico de Capricórnio. Aqui a gente tem um exemplo bem claro, para vocês entenderem. A gente tem 2 equinócios e 2 solstícios, certo? Os nomes são dados. Todos eles são bem um de um lado e do outro, são bem opostos. Só que tem uma diferença, o solstício de verão ele está aqui, então quando a Terra gira, para ele ir para o inverno girou do outro lado. Aí ele vai ser inverno. Por isso que é inverno no Brasil, calor na Europa. Calor no Brasil, frio na Europa. E o equinócio vai dar a mesma coisa, só que o equinócio não é tão extremo, né? Ele não vai do calor para o inverno. Geralmente eles são bem parecidos. Ele vai ter a primavera e o outono, que são onde as folhas se colocamos assim, e as flores caem, né? As folhas caem. Então a mesma coisa, ele vai girar, o Brasil vai estar aqui na primavera, a Europa vai estar aqui no outono. Aí quando a Europa vir para o verão, o Brasil vai para o inverno. Um exemplo básico assim, para estar falando para vocês. Aqui é outro exemplo explicando, né, como é que funciona. Ele vai falar as datas, em dezembro, verão no hemisfério sul, inverno no norte. Aí em março, outono no hemisfério sul, primavera no norte. Em junho, inverno no hemisfério sul, verão no hemisfério norte. O hemisfério norte é mais para cima, né? Seria a Europa e o Brasil ficaria no hemisfério sul. Então é isso. Agora a atividade que eu dou para vocês fazer um infográfico que está aparecido aqui, ó, tá mostrando. Tá, seguinte pergunta: qual a ligação entre solstício e equinócio nas estações do ano? Então, só para colocar o que você entendeu, qual seria a ligação, tá bom? A aula se encerra por aqui hoje. Até mais.